Se a CIA passou décadas tentando sair do próprio corpo, será que a realidade que te contaram é mesmo real? É fácil rir quando alguém fala em projeção astral, consciência expandida ou dimensões paralelas. Difícil é rir quando você descobre que tem um documento oficial, assinado por cientistas e militares, descrevendo passo a passo como fazer exatamente isso. O chamado Gateway Process não é papo de seita. É um manual técnico criado para hackear a mente humana e romper a prisão dos 5 sentidos. Nesse vídeo, você vai entender por que a sua consciência não está presa ao corpo e como isso muda absolutamente tudo. Vai ver como técnicas sonoras, o sono REM e até a física quântica entram em cena para te mostrar que o mundo material é só a pontinha do iceberg. E se isso tudo for verdade, o que mais esconderam de você? Imagine descobrir que a CIA, sim, aquela mesma que monitora governos e cria manuais de espionagem, passou décadas pesquisando como sair do próprio corpo. Parece ficção científica barata, né? Só que é real. Um documento secreto, escondido por anos, descreve algo chamado Gateway Process, um conjunto de técnicas para expandir a consciência além dos limites da matéria. E não é papo de guru do Instagram. Estamos falando de física quântica, relatividade e tradições místicas milenares no mesmo caldeirão. O processo Gateway é tipo um manual do usuário para a mente humana, só que escrito por cientistas, espiões e talvez uns monges em silêncio absoluto. Ele une o que Einstein teorizou, o que Buda meditava e o que a física moderna ainda tenta entender. Que a realidade não é só o que a gente vê, toca e paga boleto. Tem mais coisa por trás da cortina, e essa técnica seria a chave para abrir essa porta. Ou melhor, esse portal. Mas antes de você achar que isso é só mais um delírio esotérico, vale dizer, não é sobre acreditar, é sobre experimentar. O documento não fala de fé, fala de método. E é aí que começa o estranhamento. E também a curiosidade. Porque se até a CIA quis entender como projetar a mente além do corpo, o que será que eles realmente descobriram? O grande lance do Gateway Process não é só fazer você flutuar ou se sentir um espírito em excursão. A meta real é libertar a consciência das amarras da carne, sem morrer, claro, e acessar outras dimensões de realidade. E isso soa muito mais como física avançada do que papo de médium. O estudo sugere que, quando bem treinada, a mente humana pode literalmente ultrapassar as leis do espaço-tempo, tipo Matrix, só que com ondas cerebrais e fones de ouvido em vez de pílulas coloridas. Pensa bem, se você pudesse desligar o corpo como quem desliga o Wi-Fi e continuar funcionando só com a mente, onde ela poderia ir? Segundo o documento, para lugares ou estados que desafiam qualquer lógica conhecida. Dimensões onde o tempo dobra, o eu se dissolve e a realidade parece um sonho lúcido patrocinado pela mecânica quântica. O corpo vira só um casulo e a consciência uma nave sem limites. Mas não se empolga achando que é só deitar e esperar o êxtase. Essa jornada exige preparo mental, emocional e uma dose de coragem para encarar o desconhecido, inclusive o que mora dentro de você. Porque antes de explorar outras dimensões, talvez você tenha que encarar o buraco negro do seu próprio ego. Experiência fora do corpo. Só de ouvir essa frase, muita gente já imagina um espírito flutuando sobre o próprio corpo, estilo filme B. Mas o Gateway Process diz que não tem nada de sobrenatural nisso. É só ciência aplicada com disciplina. Segundo o estudo, a OBE é como um upgrade da percepção, um modo avançado de operar a mente sem depender do hardware físico. Tipo rodar um software pesado em nuvem porque seu computador não aguenta. A OBE, na visão do documento, é a porta principal para acessar realidades paralelas. E não é para ser uma viagem aleatória, mas um experimento controlado. A pessoa aprende a dissociar a consciência do corpo com técnica, quase como um piloto de teste explorando uma dimensão desconhecida. O objetivo? Ampliar a consciência, acessar informações que não cabem no cérebro físico
e talvez descobrir que o real é bem mais elástico do que nos ensinaram na escola. Mas aqui vai a parte mais provocadora. Se você pode se ver de fora, quem é você, afinal? Se sua consciência não depende do corpo para existir, então o corpo é o quê? Um avatar? Uma prisão? Um dispositivo temporário? A experiência fora do corpo não é só um fenômeno, é uma pergunta disfarçada de sensação. Agora segura essa. A CIA financiou estudos sobre como usar sons para hackear o cérebro. Sim, sons. O nome da técnica é M-Sync, uma espécie de DJ espiritual que sincroniza os dois hemisférios do cérebro usando frequências sonoras. Enquanto você ouve o beat, seu cérebro entra num estado de transe controlado, como se fosse uma meditação com esteroides. Resultado? Relaxamento profundo, foco extremo e, em alguns casos, a famosa sensação de estar se desprendendo do corpo. Mas não é qualquer barulhinho que faz isso. São sons binaurais, estrategicamente criados para induzir estados mentais específicos. Um cérebro desincronizado é tipo um rádio chiando. Você ouve, mas não entende. Já o cérebro em M-Sync é como sintonizar na frequência do invisível. Ali você não só medita, você se projeta, se expande, se perde e, às vezes, se encontra. E antes que alguém ache que isso é só mais uma musiquinha relaxante do YouTube, saiba que tem gente treinando isso há anos, com relatos de OBE, insights profundos e até contato com inteligências não físicas. Mas, claro, tem que praticar. Isso aqui não é fast food espiritual. É mais tipo cozinha cósmica artesanal, com paciência. Agora vamos falar da parte que ninguém coloca no post motivacional, os perrengues. Porque tentar sair do corpo não é tão simples quanto deitar, colocar um fone e virar monge interestelar. A verdade é que muita gente trava antes mesmo da decolagem. Medo, resistência mental, ansiedade. Tudo isso grita mais alto que o áudio do M-Sync. Afinal, se você nunca saiu do corpo, a ideia de abandoná-lo parece mais um filme de terror do que um caminho para a iluminação. Um dos obstáculos mais frequentes é o medo de não conseguir voltar. E olha, a mente adora transformar desconhecido em ameaça. Só que o Gateway Process ensina justamente a lidar com esse medo, como um treino gradual para ir se acostumando a essa nova liberdade. É tipo aprender a nadar. No começo dá pânico, mas depois você entende que não vai afundar, só flutuar em outra dimensão. Outro drama é a dificuldade de relaxar. Parece fácil, né? Relaxa aí. Só que relaxar de verdade, sem tensões físicas ou mentais, exige treino. Técnicas de respiração, visualizações específicas e até auto-hipnose são parte do processo. E quanto mais você treina, mais o corpo aprende a ficar quieto. E a mente a voar. Beleza, você saiu do corpo. Foi lá, flutuou, viu umas luzes, talvez até bateu um papo com um ser de outra dimensão. Só que aí vem a parte tensa, voltar. E não é automático como acordar de um sonho. Muita gente relata confusão, desorientação, uma sensação de onde é que eu tô e por que eu tenho dedos? Porque quando a consciência volta, ela precisa reaprender a habitar o corpo, como se estivesse colocando um tênis apertado depois de andar descalço no infinito. A dificuldade de retorno acontece porque, durante a OBE, você perde as referências físicas. Tempo e espaço viram conceitos fluidos e a mente se adapta rápido a essa liberdade. O problema é que o corpo continua lá, esperando sua consciência encaixar de novo no sistema operacional da realidade física. E esse reboot às vezes dá bug. Dor de cabeça, vertigem, sensação de estar meio fora de fase. Mas o Gateway Process não te larga nesse limbo. Ele ensina técnicas de ancoragem, criar pontos de referência antes de sair para facilitar a volta. Tipo deixar a luz acesa no quarto para não tropeçar quando voltar da viagem. Com prática, essa reentrada fica suave, quase poética.
E o mais importante, você percebe que o ir e vir entre mundos não é ruptura, é transição consciente. Aqui é onde a coisa realmente sai do roteiro da física clássica e entra numa vibe interestelar com consciência. Quando a prática se aprofunda, a consciência começa a explorar o que o documento chama de outras dimensões de existência. Não é figura de linguagem. Estamos falando de realidades paralelas, planos onde o tempo não é linha reta e o eu se mistura com tudo. A mente vira exploradora de um universo invisível, onde até conversar com outras formas de vida vira possibilidade real. E não é só psicodelia sonora. Muitos relatam contato com entidades, memórias esquecidas, até com campos de informação que parecem saberes puros. É como se o inconsciente coletivo, o registro akáshico ou o Google cósmico estivessem acessíveis de alguma forma. Quanto mais você treina, mais fina fica a sintonia. E aí, o que parecia místico vira técnico, quase científico. Mas tem um detalhe. Quanto mais fundo você vai, mais você percebe que tudo está conectado. O limite entre você e o universo começa a desaparecer. A consciência deixa de ser sua e passa a ser nossa. E aí vem a grande virada. A viagem não é para longe, é para dentro. Se a sua consciência não está confinada ao corpo, por que você ainda vive como se estivesse? Quantas decisões você toma baseadas em medo, condicionamento ou na ilusão de que isso aqui é tudo o que existe? A pergunta que fica é: e se você pudesse treinar sua mente para acessar informações, insights e realidades que vão muito além do visível? O que te impede de começar agora? Medo? Dúvida? Falta de tempo? Ou será que o ego está aí sussurrando que isso é viagem demais? Talvez seja, mas às vezes, a viagem mais transformadora é justamente aquela que começa dentro, silenciosa, mas que te leva para um lugar onde a verdade não precisa de prova, só de presença. Se isso te provocou, deixa nos comentários. O que você faria se pudesse sair do seu corpo hoje? Que dimensão você gostaria de explorar? E claro, se quiser continuar explorando essas fronteiras entre ciência, espiritualidade e consciência, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa dar um reboot na realidade. Nos vemos do outro lado.